Olá pessoal, tudo bem? Atendendo a pedidos aí, hoje eu vou mostrar pra vocês uma frasqueira bem simples, acho que é a mais fácil que existe aí. Eu tô usando a técnica de patchwork que eu fiz na última aula. Essa frasqueirinha eu fiz com zíper de metro, ela tem o forrinho, ela é prática mesmo e é a primeira aí de uma série de frasqueiras que eu vou mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Então eu vou aproveitar a minha base da última técnica que eu fiz, só que eu quero fazer uma frasqueira menor. Eu vou querer usar aqui ela no 25 por 20. Então, eu vou desmanchar essa parte e vou vir colocando uma outra parte aqui. E aí, as duas partes vão ficar iguais. Esses dois retângulos, ele tem 10 por 6 e esse pequenininho 6 por 6. Então, eu uso o nosso famoso desmanchador de pontos, que eu brinco que a gente não tem que ter medo de usá-lo. Solta alguns pontinhos aqui primeiro, depois eu venho por dentro desmanchando os pontinhos. Pronto, desmanchei o ponto, só que agora, a hora que eu desmancho, eu acabo desmanchando um pedacinho dessa costura aqui também. Então, vou vir na máquina e vou fechar essas 4 costuras. Então, passei essas costuras, agora eu vou unir essa outra faixa que eu fiz nessa ponta, para os dois tamanhos ficarem iguais. Lembrando que eu tenho que bater a costura aqui, o alfinete entrou nessa linha, tem que sair na linha de trás, para ficar retinho. Mesma coisa na outra ponta. Alfineta a peça inteira e vou para a máquina passar uma costura aqui. Os alfinetes, passo essa peça para abrir a costura. Agora ficou duas partes iguais de 20 por 25. Para tecido frente, duas partes de 20 por 25 pro forro, um zíper aqui com 25 centímetros, pedacinhos no 5 por 5 e o cursor. Começo com o zíper, eu vou queimar as duas pontinhas com isqueiro, depois abro um pouquinho, tá? De um lado, eu vou diminuir aqui, ó, um gominho, posiciono aqui do lado maior, esse lado mais cheio do meu cursor. Vou encaixar este outro agora. Posso apoiar aqui e puxar. Pode também segurar e pedir para alguém puxar para você. Se aqui eu tenho 25, eu vou cortar com 2 centímetros a menos. Venho aqui e corto com 23 centímetros. Aí eu vou fazer a parte do acabamento do zíper, tá? Você vai achar o meio, que eu cortei aqui 5 por 5. Vou passar uma costura aqui, porque depois eu vou dobrar, dobrar, dobrar e ele fica o acabamento. Com o alfinetinho. E vou passar na máquina. Aqui eu vou passar com 1 centímetro. Ou, se você já tiver prática, você vinca aqui seu tecidinho. E pode colocar de uma vez também. E vou pra máquina, vou passar a costura aqui. Então, com 1 centímetro, passo a minha costura reta, depois corto o excesso de linha. Aí, eu já vou pegar e já vou dobrar aqui de uma forma ao meio e depois ao meio novamente, de uma forma que ele tampe aí a nossa costura. Dobro as pontinhas, coloco elas pra dentro, coloco o alfinetinho e vou na máquina costurar novamente. Passo a costura bem na pontinha, vou ajudando a empurrar, como o tecido tá grosso. Faço isso nas duas pontas. Pego o meu zíper que já tá com acabamento, fecho ele aqui. Vou pegar uma das minhas frentes, na parte aqui dos 25. Tá vendo os dentinhos do zíper estão pra cima. Vou posicionar eles aqui no direito do meu tecido, deixando 1 centímetro de costura aqui e 1 centímetro de costura aqui. Vou alfinetar, de forma que meus alfinetes sempre vão ficar com a cabecinha pro lado direito e vai pro lado esquerdo. Isso ajuda você a ir pra máquina já com os alfinetes no sentido certo de costurar e ir removendo eles. Se ficarem mais firmes, eu preciso vir com os alfinetinhos em pés e de preferência bem retinhos, porque aí eu vou poder passar na máquina em cima
e eles não vão entortar nem quebrar a minha agulha. Vou para a máquina, vou passar uma costura aqui. Se você não tem prática, é bom vir também alinhavando com uma agulha e linha. Agora, se você já tem prática, você já vai vir com o seu forro, vai posicionar direito do forro, com o direito aí do tecido, vai alfinetar e já pode passar os dois juntos a costura. Mas como eu estou ensinando, eu vou fazer uma costura de cada vez. Colocar o zíper, a gente tem que trocar o calcador. Toda máquina vem com um pezinho de zíper, tá? Então, você tem que ver qual é a da sua máquina e a gente troca aqui o calcador que ela vem, coloco o de zíper. Aí, como eu tenho o cursor, eu vou começar a costurar um pouquinho abaixo desse cursor, passo a costura em toda a parte e depois eu volto e faço só esse pedacinho de cima. Então, começo o retrocesso, vou tirando apenas os alfinetinhos que estão deitados, posso passar por cima dos alfinetinhos em pé, vou até o final do zíper. Cuidado para não fazer preguinha aí onde sobrou aquele 1 centímetro de tecido. Passo tudo. Recorto aí a sobra de linha. Vou tirar esse alfinetinho em pé aqui. Vou abrir aí o meu cursor. E agora eu vou na máquina e passar nesse pedacinho que ficou sem passar. O mesmo processo. Começa, retrocesso. Chega no final, retrocesso e pronto. Direito do meu forro e vou posicionar pelo direito do meu tecido. Só que eu quero costurar deste lado, então viro aqui, alfineto deitado, depois venho alfinetando em pé. Essa frasqueirinha aqui eu não tô trabalhando com manta acrílica, porque é a primeira que eu tô fazendo pra vocês. Se eu tivesse com a manta, eu ia posicionar ela aqui, só que essa manta já ia estar quiltada ou no meu tecido frente ou no meu tecido costas. Mas como é o meu primeiro modelinho, eu não usei a manta acrílica. Eu vou costurar esse meu zíper por cima dessa linha. No aí com o meu calcador de zíper, começo, retrocesso, vou tirando aí meus alfinetinhos que estão deitados. Se você não se sentir segura, alinhava esse zíper. Vou tirando os alfinetes. Chegou na parte onde tem um cursor. O que eu vou fazer agora? Eu mantenho minha agulha baixada, levanto o meu calcador, vou aqui com a minha mão por dentro, abro esse meu cursor. E aí abaixo o meu calcador e continuo a minha costura. Certo? Até o final. Cuidado para não dar preguinha aí. O excesso de linhas, tiro os alfinetes. Fecho meu zíper. Agora eu jogo meu forro lá para baixo. Vou prender certinho aqui. Tem que bater esse tecido, tá? Vou afastar bem aqui. E agora eu venho, vou alfinetar, porque eu tenho que passar aqui uma costura de segurança. Por quê? Quando eu abro meu zíper, pra não prender esse zíper. Então, deixo bem esticadinho, sem prega. Ponho os alfinetinhos em pé, confiro se aqui não tem nenhuma preguinha e vou pra máquina e passo uma costura aqui. O calcador de zíper foi igual ao meu, você vai tirar ele, que tá do lado esquerdo, vai colocar do lado direito, que tem o número 1. Isso vai ajudar você a seguir a margem retinha pra gente fazer essa nossa costura de segurança. Posicionei e vou, retrocesso, e ele vai seguindo aí na margem do zíper. Na hora que chegar perto do cursor, se ele estiver atrapalhando, deixa a agulha baixada, levanta o calcador, fecha esse cursor e continua passando a nossa costura. Baixei o pezinho e continuo passando a costura até o final. Tiro os meus alfinetes. Aí, quando eu abro o meu zíper, ó, o meu forro já tá aqui bem acabado. Agora, eu vou para a próxima parte. Pego o meu direito novamente, vou posicionar aqui, ó, direito do meu tecido com essa parte de cima aqui do meu zíper. Direito com direito. Vou virar aqui para vocês verem como vai ficar. Tem que posicionar certinho, deixando o mesmo espaço aqui. Aí eu alfineto, primeiro deitado, depois em pé e vou para a máquina e passo a costura. Eu começo trocando aqui meu calcador, que estava do lado direito, tem que colocar do lado esquerdo. Aí eu começo a costura, retrocesso
E vou tirando aí devagar os alfinetinhos que estão deitados e vou passando em cima dos alfinetinhos que estão em pé. Na hora que eu chego onde está o cursor, deixo minha agulha baixada, levanto o meu calcador, abro aí o meu cursor, abaixo o meu pezinho e continuo a minha costura até o final. Agora eu vou pegar o direito do outro forro, vou posicionar a parte que eu acabei de costurar aqui, que vai estar forro com forro, e vou colocar bem certinho o meu tecido, prego, vou começar a alfinetar com os alfinetinhos deitados, depois eu vou colocar os alfinetinhos em pé, para segurar bem essa nossa costura, e vou para a máquina novamente, costurar em cima dessa linha. O cursor eu começo costurando um pouquinho abaixo desse cursor, sigo o mesmo processo. Começa, retrocesso, vou tirando os alfinetinhos que estão deitados. Se você não tem segurança, alinhava essa peça. Vou até o final. Aí pego, tiro esses alfinetinhos que estão em pé, abro aí o meu cursor e vou passar nesse pedacinho que faltou. Começa, retrocesso e pronto. Tiro meus alfinetes, corto um excesso de linha e aí tá pronto, ó. E o que falta? Fazer a nossa linha de segurança nessa margem. Prendo aqui novamente para ficar retinho. Vou esticar aqui para não deixar prega, coloco os alfinetinhos em pé. Certo? Olha aqui para ver se não ficou preguinha e vou para a máquina e passo a costura. Troco o nosso calcador ou pezinho de máquina aí de lado, ele tava do lado esquerdo, vou colocar do lado direito. E sigo aí paralelo ao nosso zíper para fazer a nossa costura de segurança. Até o final, retrocesso novamente. Agora eu abro o meu zíper, deixo o cursor aqui no meio, vou pegar direito com direito do meu tecido e forro com forro. Vou prender as minhas 4 pontinhas aí do forro do direito e vou pegar e começar a alfinetar. Eu vou jogar aquele acabamento do zíper para frente e vou alfinetar, fazer isso dos dois lados. Aí eu vou alfinetar a peça inteira e vou deixar um espaço aqui na lateral, por onde depois eu vou desvirar a minha peça e passo a costura. Começo trocando novamente, tiro o pezinho de zíper, põe meu calcador normal, começa, retrocesso. A hora que eu chego na pontinha, deixo a agulha baixada, levanto o meu calcador, viro o meu tecido e continuo minha costura. Dando a volta inteira no tecido e todas as pontas fazendo esse mesmo processo, até o final. Aí eu tiro meus alfinetes, vou cortar aí minhas 4 pontinhas. E começo a desvirar a minha peça, desviro o forro, desviro a frente, pego a ajuda aí do nosso hashi para fazer as pontinhas direitinho. Tá quase pronta a nossa frasqueira. Agora só falta eu dar os pontinhos aqui nessa parte do forro que ficou aberto. Você pode fazer o ponto invisível, vou deixar o card aqui para vocês, ou a gente pode ir para a máquina e passar uma costura bem na pontinha desse tecido. Está pronta a nossa frasqueira com acabamento nas 2 pontinhas aqui do nosso zíper. E se você gostou, inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Até o próximo vídeo!